Fundos imobiliários estão virando pó. Nós vamos avaliar alguns nessa situação e outro que está pagando altíssimo dividendo. Vamos entender, será que ele também pode tomar esse mesmo caminho? Vamos utilizar ele como exemplo. E também vamos falar dos fundos imobiliários da Credit Suisse, que a UBS está tendo grande dificuldade de vender esses ativos. Vamos entender esse enrosco também. Então, primeiro, falando daqueles fundos imobiliários que até outro dia eram queridinhos do mercado, pagando altíssimos dividendos e hoje eles estão quase virando pó. Será que outros que ainda estão no bom momento podem seguir o mesmo caminho? Começando aqui com o Tord 11, que está num PVP de 0,21, um yield no momento de 14,6%, que não é tão ruim, mas ele já parou de pagar dividendos nos últimos meses. Também a cota vem caindo tanto que o yield acaba enganando aqui em alguns momentos, né? A gente está aqui com uma liquidez caindo também e uma desvalorização de 65,3%. A cota está caindo demais, está virando pó esse fundo. E aí tem mais de 100 mil cotistas, olha só isso, né? Mais de 100 mil cotistas nesse fundo, HCTR11 0,41 de PVP, um yield de 21,2, mas também em queda infinita de 51,9%. A gente vê aqui o número de cotistas, mais de 208 mil, é muita coisa, né? E o DEVA 11, um PVP de 0,49, caindo 44,3%. Do outro lado, por exemplo, temos outros nessa mesma situação, nós temos o URCA aqui, o RPR11, com um PVP ainda bom de 0,96, com valorização de 8,61 nos últimos 12 meses e um yield bastante interessante de 16%. Será que vale o risco? Vamos entender um pouco ainda, né? Então, primeiro avaliando aqui a condição do Tord 11, temos não recebimentos, inadimplência acontecendo no GPK, EDA, Brasil Pax, temos aqui concessão de carências e pagamentos em outros, então eles estão aqui um período sem pagar, né? Depois a expectativa é que volte à normalidade e possa acontecer mais negociações para redução aí, né? Nós temos também outros que já passaram por novas condições, também estão bastante enrolados, o tal do circuito de compras, unholding. E nós temos então o fundo falando que estão aqui buscando execução de garantias constituídas ou até de repente buscando venda de alguns ativos, se a situação aí se complicar. Então o Tord 11 acaba parando de pagar dividendos nesse momento, olha só. Fevereiro, março, abril, maio, sem dividendos. O dividendo veio até dando uma queda aqui. É triste essa situação porque tem muitos cotistas lá dentro que foram atraídos pelo alto dividendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando observamos o portfólio do Tord 11 é muito arriscado. Os CRIs que ele tem, por exemplo, é tudo rating horrível, aqui apenas um que é ruim, vamos assim dizer. Ele tem aquelas baguncinhas junto com o DEVA 11 HCTR11, olha só, o XB XO11, tudo eu já expliquei lá no passado, antes de começar esse problema, né? O que estava sendo feito. E aí a gente vê que é muito também voltado ao turismo, é complicado esse fundo imobiliário. Então, além de ser muito risco, ainda tem essas baguncinhas que ele fez. E as baguncinhas estão dando problema também no DEVA 11 e no HCTR11. Quando a gente observa o HCTR11, existe o risco dele virar o Tord 11 do amanhã. Podemos observar os dividendos caindo bastante, tentando se manter aqui aos 50 centavos, que daria cerca de 13% de yield analisado aqui. E a questão é, será que ele vai conseguir manter isso, passar por esse período difícil depois aumentar? Se for isso, é maravilha, né? Porque manter 13% de yield num momento difícil é fantástico. A questão é, será que não vai diminuir mais? As cotas já vêm caindo muito, né? Então a gente pode ver que realmente o fluxo aqui de caixa eventualmente nos últimos 3 meses gerou abaixo dos 50 centavos. Eles dizem aqui que a questão da amortização e tudo mais, eles acreditam que dá para generalizar em 50 centavos nos próximos meses. Fica essa dúvida, né? A gente tem que acompanhar como é que está a carteira. E quando a gente olha a carteira, antes mesmo de entender o risco aqui da carteira, a gente vê as baguncinhas, né? Que são aquelas baguncinhas que acontecem nos 3 fundos imobiliários, Tord 11, o DEVA 11, o HCTR 11. Uma série de fundos aqui, uma série de CRIs que estão nos 3, aqui o circuito de compras, o loteamento Goiás, todo, a UEDA, todos os mesmos aqui, nos mesmos problemas, a Hope, GPK e aquele fundinho baguncinha, né? Então é uma bagunça generalizada aqui entre os fundos. E observando os status desses CRIs dentro do portfólio da CTR11, a gente pode ver que aqui de adimplente, que são esses da setinha aqui, ó, são poucos, na verdade, né? Todos aqui que realmente que estão adimplente não tiveram negociação. Aqui já tem um pouco mais.
Agora, quando a gente observa esses outros aqui verdes sem a coisinha branca dentro, aí quer dizer que já teve uma negociação, né? Estão em waiver, mas estão adimplentes por enquanto. E aí o amarelo já é em negociação, já vai ter baguncinha aqui, né? Reduzir os valores. E o vermelho aqui já deu vencimento antecipado. Então você vê que não está nada tranquilo aqui, nada safe, né? Aqui, ó, também tá adimplente por enquanto Hope, né? Neste fundo, a gente já viu lá no outro que está em negociação. Aqui já passou por alguma negociação neste momento. Observando o segmento que o HCTR11 está exposto nos CRIs, a maioria é multipropriedade, pode ser de repente turismo também, tem que avaliar um a um ali dentro. Ele já tem bastante turismo aqui no hoteleiro, né? Aí tem loteamento, shopping e tudo mais. Ele acaba sendo, de modo geral, um fundo mais voltado ao turismo, porém, menos que o TOR de 11, né? Que é bem voltado ao turismo e também ele tem aqui um pouco mais de diversificação, mas ainda assim é bastante complicado, né? Se você acredita que ele vai manter aqueles 50 centavos nesse momento difícil e depois voltar ao normal, pode ser uma boa, mas eu tomaria aqui um pouco de risco em termos de exposição, né? Se for muito grande aí. Falando do DEVA 11, nós temos também uma dificuldade de manter os dividendos, está oscilando mais, está na verdade na decadência, né? Caindo. O último aqui já foi 50 centavos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o DEVA 11, ó, uma escadinha aqui para baixo, né? Agora está em 50 centavos, que também daria cerca de 13%, um pouquinho menos, que ele está um pouquinho mais caro que o HCTR11. A situação dele não está tão diferente aqui do HCTR11, né? Cheio de baguncinha igual ao HCTR11, né? Cheio de coisas com pagamentos em prazo em carência, outros inadimplentes, né? E alguns aqui em dia, né? Tem bastante em dia até, mas não está tão diferente, né, do HCTR11. E quando observamos a exposição do DEVA 11, está dividida aqui na maioria em corporativo e multipropriedade, tem também aqui loteamento, corporação vertical, e tem que avaliar cada uma das coisas que tem lá dentro, porque ficam termos meio genéricos, né? Olha só. Corporativo, tá, mas a maioria ali na verdade é turismo, tá? Multipropriedade, tem residencial, também tem turismo, então fica meio ruim olhar por aqui, né? Não quer dizer absolutamente nada. Quem dera se esse corporativo aqui fossem empresas aí, não sei, empresa de logística, empresa de energia, né? Mas não, acaba sendo a maioria turismo, que é um dos setores mais complicadinhos para se ter. E obviamente, não é porque é turismo também que é ruim, não é porque é energia que é bom, mas normalmente, né, só pelo setor você já sabe que tem uma segurança um pouquinho maior aí. Então vamos avaliar o Urca, que eu vou pegar como exemplo até para você fazer com o seu fundo imobiliário de papel que de repente esteja pagando ótimos dividendos, né? Então, o Urca, ele vem aqui com um dividendo que vem até crescendo um pouquinho, né? Deu essa queda nesse mês, a gente vai ver se tem a questão de inadimplência ou não. O fato é que a maioria desses fundos que nós vimos aqui, eles estão muito atrelados ao IPCA, né? Então, quando a inflação aumentar, ainda vai aumentar mais os dividendos, então pode ser muito bom, mas o grande problema é a inadimplência. Será que vai manter? Então, eu vou falar como que eu faria se eu fosse investir no Urca, né? Embora eu não goste muito de fundo de papel. Olha só, a gente vê aqui a composição dos CRIs, a grande maioria, né? IPCA, beleza, né? E com uma taxinha bem gorda. Indexador mais 12,66%, ou seja, a maioria IPCA, a maioria IPCA mais 12,66%. É um ótimo prêmio aqui, né? O que indica que também tem um risco um pouco grande. Porém, até o momento, uma inadimplência de 2,85, muito suave para o tamanho do risco, né? Tá muito bom. Se continuar assim, os dividendos vão aumentar quando a inflação aumentar, né? Então, vai cobrir a inflação. Na verdade, o que a gente quer não é nem a inflação alta, a gente quer cobrir a inflação. Se ele conseguir manter desse nível, puxa, 12,66 acima da inflação, tá ótimo. Seja a inflação na baixa ou na alta, você tem aqui um ganho, né? Lembrando que tem um pouquinho de CDI, mas a maioria é inflação, né? Então, olha só, a alocação dele está no tal da multipropriedade de novo, né? Que eu não gosto muito desse termo, mas a gente sabe que a maioria é turismo. A gente já vai dar uma olhadinha, tá? Então, loteamento aqui, aí tem residencial, aí tem residencial vertical, tem corporativo. A gente já viu que só de olhar aqui esses setores já tá melhor que o DEVA 11, HCTR e tudo mais ali, né? Tá, tem mais residencial, tem corporativo, tá mais legalzinho aqui, tem loteamento fortinho também. E quando a gente observa então loteamento, olha só, aí tá aqui, né? Tá com baixa inadimplência, né? A gente olha aqui então
onde costuma ter mais inadimplência, exatamente no turismo, e a maioria dessas multipropriedades sempre acaba sendo turismo. Turismo, vamos ver isso aqui, ó. Eu já cliquei aqui, ó, turismo, ó, seu apartamento de férias, não sei o que lá. Então, é turismo, né? Então a gente já sabe que tem essa multipropriedade, normalmente costuma ser a maioria que turismo, mas tem que ir vendo um a um ali do fundo, né? E isso não garante que esses residencial e mesmo o corporativo que não vá dar inadimplência, né? Por isso que tem que também entender as regiões. Ele mostra que as regiões estão bem diversificadas e tudo mais, tem que avaliar o tipo de imóvel. É um pouquinho chatinho. Então vamos agora para o momento reflexão. Pegando de 2021, que foi o problema, ele começou a pegar mais a inadimplência até o momento. A gente tem então o Tord 11 caindo 66%, o HCTR 11 caindo 46%, o Deva 11 caindo 29%, enquanto o Bradesco caindo 27%. Eu trouxe o Bradesco propositalmente por conta da inadimplência que pegou mais pesado nele. Ele fez alguns errinhos ali, já admitiu tudo mais. Agora para refletir. O Bradesco é um banco aqui com muitos e muitos anos de história. Várias vezes passou por momentos difíceis e se recuperou. Será que isso dá para esperar dos fundos imobiliários? É difícil, né? Principalmente quem comprou aqui atrás. Tá complicado, né? É lógico, pegando no fundo depois de tanta queda, talvez realmente tenha exagero no mercado, assim como tem no Bradesco. Mas ainda assim, eu acho que o Bradesco é mais seguro, né? A gente sabe trimestralmente ali o que eles estão fazendo. Olha, vamos aqui, olha a evolução, olha empréstimos prestando, aliás, de forma mais segura, né, mais cautelosa. A gente está vendo ali o que está acontecendo, o que não é tão claro nesses fundos imobiliários, né? Então é uma coisa para se refletir, e principalmente quando esses fundos imobiliários estiverem aí no oba-oba. Pelo menos agora eles não estão no oba-oba, é melhor do que no período aí de oba-oba, né? A título de demonstração, o IFIX está com 12,7% de alta. Vamos pegar aqui o URCA, olha só, o URCA está com 62% de alta. Beleza, ele não é tão arriscado quanto o HCTR, o DEVA e o TORD, porém ele é um fundo que a gente viu que tem uma pegadinha ali mais de risco, né? Então será que de repente não pode desandar em algum momento? Não temos certeza, né? Então, vale se expor? Bom, está pagando ótimos dividendos. Eu, particularmente, não gosto de me expor a esse tipo de ativo. Prefiro para arriscar logo em ações, né? Agora, será que vale a pena se expor com um peso muito grande? Olha, eu acho que você está tomando um risco aí desnecessário, na minha opinião, né? Não vou nem ficar falando em percentual para não tomar como recomendação, mas eu estou vendo aqui, já vi youtuber iniciante com a maior exposição na carteira no Urca. Eu acho bem complicado, né? Enfim, olha só, título de demonstração aqui. Vamos pegar a PetroRio, ó. Empresas da Bolsa também disparam. A PetroRio fez 219%. Então, assim, é um risco que valeu muito a pena. O Banco do Brasil, que é mais aqui na mesma linha de crédito e tudo mais, ó, fez 55% nesse período difícil também. Então, assim, cada um vai tomar aí a decisão. Óbvio, o Urca está excelente neste momento, mas será que vai desandar? Tem que avaliar cada um aí, né? Então agora vamos às notícias do Credit Suisse, né, que está com dificuldade, a UBS está com dificuldade de vender os fundos imobiliários da Credit Suisse, valor aqui de 11,7 bilhões, né? Então, as fontes disseram à Bloomberg News que, como a gestora não é entidade jurídica separada, isso aumenta o risco dos cotistas tomarem a gestão. Vamos ver o que isso quer dizer. Esses são os fundos imobiliários que a Credit Suisse tem gestão. No caso aqui eu tenho o HGR11 e o HGLG11, né? São esses todos os fundos que ela tem. O grande problema, a maior dificuldade aqui pontuada é que para a empresa da operação, a gestora não tem pessoa jurídica separada e precisaria separar, desmembrar isso, né? E aí vem o problema, né? Existe o temor dos potenciais investidores, já que a legislação brasileira, os cotistas de um fundo podem convocar uma assembleia e solicitar a alteração da equipe gestora do ativo, caso tenham 25% de aprovação. Já para fazer essa segregação necessária, né? Para fazer essa segregação e mudar a gestora, o UBS precisaria convocar uma assembleia de cotistas para cada um desses fundos, o que facilitaria a vida de um interessado em tomar a gestão, né? Então pode abrir uma brecha complicada aqui para o UBS que está querendo vender os fundos da Credit Suisse e também complicada para quem quer comprar, né? De repente vai lá e alguém toma a gestão desse fundo. E aí nós temos outro desafio que eu acho que esse texto aqui tem alguma coisa de errado. Observe comigo aqui, né? Então eles estão falando que
os possíveis interessados no negócio vão ter que aceitar condições consideradas duras demais, segundo as fontes, né? Uma delas é uma multa de 20 milhões de dólares a um comprador que contrate funcionários da Credit Suisse e da UBS dentro de 2 anos após a aquisição, disseram as pessoas. Olha só que complicado. Então vamos supor aqui, né? Eu vou lá e falo, puxa, eu tenho interesse no HGRE, beleza. Se eu tenho interesse e não fecho o acordo, aí beleza, faz sentido realmente não ter esse contrato aqui de não poder, de repente, aí contratar pessoas da UBS e da Credit Suisse. Aí faz sentido. Agora não faz sentido eu ter interesse, eu ganhar, comprar esse fundo aqui, vamos assim dizer, a gestão, e aí eu não posso contratar os funcionários que estão fazendo a gestão atualmente, não faz nenhum sentido. Então tem alguma coisa escrita errada ali, né? Ou talvez, que também não sei se faria tanto sentido, o cara vai lá e fecha com a HGRE, e aí ele não pode contratar funcionários da Credit Suisse da UBS de outro lugar, de outro departamento, né? Que não seja os caras que já estão ali no fundo, que aí tem que ficar com o fundo, né? Não faz sentido renovar a equipe inteira. Enfim, essa aí é a matéria. Na minha opinião, esse segundo bloco aí tá bem complexo ali. Eu acho que não tá bem... Não está bem escrito, porque não faz... Algumas coisas não estão fazendo muito sentido, né? Enfim, se a UBS não conseguir vender os fundos imobiliários, é ainda melhor, né? Porque a Credit Suisse é excelente na gestão desses fundos. É a melhor gestora que nós temos hoje na Bolsa. Não se esqueça do like no vídeo, também sua inscrição. E quem for membro do canal, vou deixar o link lá na comunidade dessa minha carteira de fundos imobiliários, caso você queira acompanhar como ela está. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!